Fala do Visão, beleza? Nessa estreia da Copa o Brasil relativamente não foi bem, mas vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então galera, hoje o Brasil estreou contra Marrocos na Copa do Mundo FIFA 2026 e estreou em Nova York, Nova Jersey, e bora lá acompanhar tanto o Brasil contra Marrocos, que era uma seleção, não era fraca, e isso você pode ter certeza, Marrocos não foi fraca. Na última Copa chegou à semifinal, derrotando Espanha e Portugal, tá? Mas vamos lá, começando pro básico, escalação do Brasil. O Brasil vinha com Alisson, Ibanez, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Rafinha, Igor, Thiago e Vinícius Júnior. Eu concordei com a maioria, mas eu não concordo aqui com o Lucas Paquetá, não concordo com o Igor, Thiago, não concordo com o Ibanez. Por quê? O que eu faria sendo técnico do Brasil? A defesa eu faria igual, eu só tiraria o Ibanez e colocaria o Danilo. O meio de campo eu faria 3 meio de campo, um cara aqui e 2 caras lá na frente. Como seria? Aqui em 3 eu colocaria Danilo, Casemiro e Bruno Guimarães. Aqui, esse cara aqui seria o Rafinha. E 2 aqui, um jogaria como falso 9, que seria o Vini. E o outro seria o Endrick. Entenderam? Mas vamos falando um pouco mais sobre o que o Ancelotti escolheu mais pra frente. E rola a bola. Brasil estreia e logo aos 20 minutos do primeiro tempo, gol de Marrocos. Que saída horrível do Alisson. Que saída horrível. O Alisson saiu horrível nessa bola. Ele saiu horrível. O Alisson também teve uma bola ali que ele salvou bonita, mais pro finalzinho do jogo. Mas ele saiu muito ruim nessa bola, muito ruim. Nos primeiros minutos do jogo a gente só via pressão do Marrocos, pressão do Marrocos. Era um time que veio com muita pressão. Depois o Brasil conseguiu jogar mais solto, conseguiu se acostumar ao jogo, tava meio desacordado. Depois do gol deu uma acordada melhor. E gol dele, Vinícius Júnior, jogou muito. Hoje o Vini fez a parte dele, não tenho que falar do Vini hoje. E fez o gol dele. Golaço, ele corta e bate. Golaço de Vinícius Júnior. E tem intervalo, tudo acontece. Quando volta, mesma pegada do fim do primeiro tempo, que era tipo, Marrocos não se deixando, mas também não sendo aquela coisa que tava no início do jogo, que era só Marrocos, só dava Marrocos. Tava um meio lá e cá. Mas não adiantou, o Brasil tentou pressionar e fim de jogo, 1 para o Brasil, 1 para o Marrocos. Decepcionante essa estreia na Copa do Mundo. E o que eu diria que o Ancelotti pra mim fez de errado? Eu até entendo ele colocar o Matheus Cunha no lugar do Igor, Thiago, mas também eu colocaria o Endrick, porque nos últimos amistosos o Endrick jogou muito bem quando entrou. E ele colocou também o Luiz Henrique também não fez aquelas jogadas que ele faz quando ele entra no segundo tempo, que é dar aquela arrancada, cortar e bater na área, tentar lançar um cruzamento. O Luiz Henrique também não foi bem. Gabriel Magalhães, um ótimo zagueiro, mas hoje também não estava no dia. Rafinha deixou o Rafinha, ele na seleção ele parece que é pior que o Vini às vezes. Tem horas que ele joga muito pela seleção e depois não vai bem. O Rafinha hoje deixou a desejar. Essa palavra que eu estava tentando encontrar. Rafinha hoje deixou a desejar. E o melhor da partida foi ele, merecidamente, Vinícius Júnior. Pra mim, as mudanças que o Ancelotti devia ter feito, na minha opinião, ele, se eu não me engano, ele tirou o Ibanez e colocou o Danilo. Pra mim, ele devia ter feito o quê? Tirar o Gabriel Magalhães e colocar o Danilo. Aí você me pergunta, então você colocaria o Danilo na zaga? Não, eu trocaria o Ibanez com o Danilo. Porque aí eu colocaria o Danilo de lateral direita e Ibanez e Marquinhos na zaga. Vocês me entendem? E pra mim é isso que eu tenho a dizer do jogo. Decepcionante, dava pra ter ganhado. Ouvi pessoas falando que
foi lucro. Pra mim não foi lucro porque era um jogo que era pra ser nosso. Ancelotti errou em algumas mudanças, mas também não faz parte só do técnico. Os jogadores parece que também não entendem que aquilo é uma Copa do Mundo. O único hoje que eu vi em campo, entendendo, é o Vini. Foi pra cima, sem medo de errar, sem dó, foi. É tudo ou nada, porque isso é uma Copa do Mundo, você tem que levar muito a sério isso. Só que os jogadores não entenderam. Sabe por que a gente ganhava antigamente? Porque os nossos jogadores entendiam aquilo, não precisava falar pra acordar pro jogo, porque eles tinham noção do que era aquilo. Porque eles sabiam que muitos dariam tudo pra estar no lugar deles. Então eles jogavam com raça, com vontade. É o que falta na seleção de hoje. E também não é só por causa disso, não. Isso é o que é uma das maiores assim causas. Mas eu sei que o futebol não é só isso. Envolve tática, envolve várias coisas. Mas pra mim é isso que eu tenho pra dizer sobre o jogo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa minha análise, galera. Falou! E até o próximo vídeo. Espero que eu volte aqui com uma vitória da seleção em cima do Haiti. De 5-1. Ouve o que eu tô falando. Falou!